Fala pessoal, começando mais um Esporte Aurora aqui na Rede Aurora de Comunicação. Mais uma terça-feira estamos juntos aqui e de cara eu já quero agradecer a você por estar aí do outro lado acompanhando mais um programa, dando essa moral, acompanhando aqui o Esporte Aurora, que vai das 18, hoje não das 18, mas geralmente das 18 às 19 horas. Como vocês podem ver, a nossa convidada ainda não chegou, ela teve um contratempo, então já peço desculpas também pela demora, por isso que a gente estava aguardando um pouquinho aqui para começar, mas vamos juntos até às 19 horas, vou falando um pouquinho de futebol, de outros assuntos, enquanto ela não chega. E eu já gostaria de falar, dos nossos patrocinadores e agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores. Rangel de Azevedo, que você está vendo aí passando na tela. Escritório de advocacia especializado em registro de marca. Então, a Isabela tem todo o know-how para fazer o registro da sua marca, para ver o seu contrato, o contrato da sua empresa, se você precisa registrar a sua empresa, verificar um contrato. A Isabela tem todo o know-how, toda uma equipe lá preparada para te atender e para te ajudar no que você precisar, na questão jurídica da sua empresa. Nós temos também o Sebrac apoiando o Esporte Aurora. Sebrac, que é uma escola de cursos profissionalizantes, fica ali na Tenente Coronel Cardoso, 499, pertinho do mercado ali, da Caixa Econômica, não tem o que errar. Quem sabe ali onde é o mercado municipal, a Caixa Econômica, na mesma calçada da Caixa Econômica, Sebrac, cursos profissionalizantes. Lá tem curso de inglês, curso de informática com design gráfico, curso de assistente administrativo. São 5 cursos, agora eu esqueci dos outros 2. Curso de atendente de farmácia e tem mais um curso de montagem e manutenção de celular, que você pode estar procurando lá no Sebrac para fazer o seu curso, se qualificar e estar se preparando para o mercado de trabalho. Então, Sebrac, cursos profissionalizantes, na Tenente Coronel Cardoso, 499, ou sebrac.campus no Instagram, só procurar lá. Nós também temos o apoio do Capitão Brownies, que está aqui, ó, melhor brownie de Campos. Tenho 2 aqui, de mix de castanhas e de castanhas aqui também. Tem a linha fitness, tem um outro que eu esqueci de falar semana passada que o pessoal gosta muito, que não é a minha vibe, mas o pessoal tem falado muito bem, um novo, que é de bacon com cerveja. É uma mistura de bacon com cerveja. Não é muito a minha praia, bacon eu gosto bastante, mas a cerveja já não é a minha praia, mas o pessoal tem falado bastante, tem falado que é muito bom. Além desses, tem a linha fitness, tem ninho com Nutella e tem outros sabores lá para quem curte brownie e até para quem não curte. Eu não gostava muito de brownie até conhecer os brownies do Capitão e agora eu fiquei completamente viciado, um vício do bem nos brownies do Capitão. E hoje também, a gente está sendo apoiado e a partir de agora pelo Hub Soluções. No Hub Soluções você tem soluções para sua empresa ou para você enquanto marca. Se você precisa de apoio para sua marca, se você é a marca da sua empresa ou a sua empresa precisa de auxílio para deslanchar no mercado, então o Hub Soluções tem todas as soluções e todo o suporte para te ajudar a desenvolver o seu negócio. Inclusive, no dia 28 de novembro, o Hub Soluções vai estar organizando um mega evento no Hotel Cravo e Canela. Então você pode procurar aí Hub Soluções no Instagram, ou pode depois entrar lá no meu Instagram, Ícaro Foli, e entrar em contato comigo que eu te ajudo a te conectar com o Hub Soluções, beleza? Bom, já peço de cara também desculpa se de repente alguma coisa fugir do protocolo aqui, porque como eu disse, estamos aguardando a nossa convidada. Programa ao vivo, como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo primeiro, aliás, segundo programa e o primeiro programa sozinho. Mas vamos lá, vamos juntos, vai comentando aí, coloca aí o seu comentário no Facebook, no Instagram, pra gente poder interagir, pra gente poder tocar esse programa. Já de cara, vou dar boa noite pro meu amigo Ricardo Lopes, ele botou ali Ícaro e convidado, boa noite Ícaro e convidado. Por enquanto, boa noite só pra mim, meu amigo Ricardo, obrigado. E tamo junto aí, amanhã o programa do Ricardo, GoitaCast, podcast do Ricardo, GoitaCast Aurora, aqui na Rede Aurora de Comunicação, às 21 horas. E de cara eu já ia falar aqui, tava vendo jogos da Champions agora no final da tarde, muitos jogos da Champions, esse novo formato, novo modelo da Champions League. Tem vários jogos acontecendo ao mesmo tempo, um novo formato agora, como se fosse de pontos corridos, nessa primeira fase de liga, que eles estão chamando de fase de liga, que é um pouco confuso ainda para entender, ainda tá difícil de entender um pouco.
mas o Real Madrid, que eu ia falar, estava perdendo de 2-0, estava assistindo o programa. Quando cheguei aqui na rádio, já no caminho para a rádio, fui recebendo notificação que o Real Madrid empatou e depois virou o jogo para 5-2. Então, em questão de Champions League, a gente nunca pode descartar o Real Madrid, porque o Real Madrid é o maior vencedor, né, com 15 Champions, e tem uma conexão incrível, né, uma coisa surreal que acontece com o Real Madrid em relação à Champions League. Toda vez que parece que está mais ou menos, que não vai emplacar, o Real Madrid consegue uma virada inacreditável, né? E mais uma agora, inclusive com o hat-trick do Vinícius Júnior, né? 3 gols do Vinícius Júnior. O Real Madrid fez 5 gols no segundo tempo. Também veio o pessoal que está aqui no Instagram, queria mandar um abraço para tá ali Hub Soluções, é a Luciana Foli, né? A CEO do Hub Soluções, que inclusive é a nossa parceira. Luziette Folia, minha mãe, obrigado pela presença. Jéssica Ferreira, Daniel Dias, Josiel Chagas, parceiro aqui, apoiando na técnica. Inclusive, agradecer ao Josiel por todo o suporte aí no primeiro programa e hoje também, né? Responsável por esse cenário aqui, responsável por essas artes que você está vendo aí dos nossos patrocinadores. Pauline Foli, por acaso tem o mesmo sobrenome que eu, minha irmã, tá aí acompanhando direto de Berlim, tá? O programa já chegou na Alemanha, tá acompanhando lá direto de Berlim o nosso programa Esporte Aurora. Carolina Rosa Santos e Capitão Browns, nosso parceiro aqui também, o Patrick, né, do Capitão Browns, tá aí acompanhando pelo Instagram também. Então sejam todos muito bem-vindos ao Esporte Aurora e vamos juntos até às 19 horas. Hoje o Fluminense vai enfrentar o Atlético Paranaense num jogo remarcado, né, do Campeonato Brasileiro. Os dois estão lá embaixo, brigando lá embaixo. Eu sinceramente não acredito que o Fluminense vai cair. Eu acho que o jogo contra o Flamengo foi determinante para o Fluminense se manter vivo na briga pela Série A. E o Atlético Paranaense entrou na zona de rebaixamento, né? A gente estava até conversando semana passada aqui com os convidados, né? Que quando o time grande está na zona de rebaixamento, ou ali perto da zona de rebaixamento, parece que é mais difícil de sair, né? Tem aqueles times que estão sempre acostumados, tá ali, Avaí sobe, desce, América Mineiro sobe e desce, Atlético Goianiense tá sempre ali na zona de rebaixamento. Agora o Vitória, que ficou um tempão na Série B, chegou à Série C e voltou para a Série A. Esses times estão acostumados, mas os times grandes, né? Times de primeira divisão que são mais tradicionais, de camisa mais pesada, né? Que a gente pode colocar dessa forma, eles têm mais dificuldade quando chegam ali na zona da zona de rebaixamento ou próximo da zona de rebaixamento, por causa da pressão da torcida, por causa do investimento que é feito no time, por causa das respostas que o time precisa dar, e acaba tendo mais dificuldade. Fluminense e Atlético Paranaense vão entrar em campo daqui a pouco, 19h30, com um jogo remarcado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí é um confronto direto, né? O chamado jogo de 6 pontos. Porque o time que além de ganhar 3 pontos, né? O time que vence, além de ganhar 3 pontos, ainda impede que o seu oponente, o seu concorrente direto, também consiga ali 3 pontos. Vou ver aqui a provável escalação do Fluminense para esse jogo. Fábio, né? O goleiro. Samuel Xavier na lateral direita. Manuel e Thiago Santos na zaga. Acabou que o Thiago Santos ficou como zagueiro mesmo, né? Mesmo com o Fernando Diniz tendo saído do Fluminense, ele sempre improvisa. A gente falou bastante dele também na semana passada, no papo aqui com o Max, meu parceiro Max Abreu, e com o Léo Puglia. O Fernando Diniz tem esse costume, né, de improvisar jogadores. Ele pega jogadores de meio campo, volante, coloca como zagueiro para ajudar na saída de bola, porque melhora a saída de bola, porém acaba se perdendo um pouco da marcação, né? Só que ele acredita no sistema de jogo, e o sistema de jogo consegue manter um time seguro, né? Até certo ponto, porque sempre os times do Fernando Diniz começam atacando muito, fazendo muito gol, encantando, depois entra aquela fase ruim, que é quando eles perdem a motivação, aliás, perdem a confiança, né? Os jogadores parecem que perdem a confiança, e aí começa a dar tudo errado. Então o Thiago Santos continua aí na zaga, Thiago Santos que é volante, Diogo Barbosa na lateral esquerda, ou Marcelo, pode ser que entre o Marcelo. É uma coisa até estranha, né? O Marcelo ser reserva no Fluminense, mas realmente, como ele já está em final de carreira, o Diogo Barbosa acaba sendo a melhor opção, até pela questão física, né? O Fluminense está num jogo mais físico agora, né? Precisa de um jogo mais físico. Inclusive, era um dos problemas com o Fernando Diniz, assim,
pelo menos que a torcida reclamava muito, né? Alguns amigos tricolores sempre reclamavam muito isso. Não adianta manter o estilo de jogo que o Fernando Diniz mantinha e morrer abraçado com o estilo de jogo, de jogar bonito, de jogar pra frente, de saída de bola com a zaga, se você não tem um time qualificado para isso e se você não tem fisicamente um time preparado para isso. É porque você precisa ter muito mais intensidade, porque uma perda de bola, numa saída de bola, o time todo tem que voltar para recompor. E não é fácil, né? O time tá sempre, o time todo focado o tempo todo de jogo, né? Então, Diogo Barbosa na lateral esquerda, ou Marcelo, provavelmente Diogo Barbosa, Bernal volante, Martinelli volante e Ganso jogou muito contra o Flamengo na quinta-feira passada, deu uma assistência e um passe ali terminal, né, que deixou o jogador pronto para cruzar ali no segundo gol do Fluminense. Lima na ponta esquerda, que é meia, né, mas tem jogado ali caindo mais pela esquerda. John Arias, que faz tanto a ponta esquerda como a ponta direita e tem jogado demais. Para mim, o melhor jogador do Fluminense. E Cauã Elias, de centroavante, jovem aí da base do Fluminense, que assumiu a titularidade porque o Cano ele não vem fazendo uma boa temporada, né? Inclusive é um fenômeno que acontece, né? Como aconteceu com o Gabigol, por exemplo, né? O Cano foi um dos principais jogadores da Libertadores, da campanha da Libertadores no ano passado, foi o rei da América, né, pelo Fluminense, e esse ano simplesmente ele não consegue jogar, né, o jogo dele não tá fluindo, e centroavante vive de gol, né, a gente sabe isso, é uma máxima do futebol, a gente sempre ouve isso e é verdade, né, centroavante, o atacante vive de gol, e o Cano não tem conseguido fazer gol, não tem conseguido performar bem, e aí ele perdeu espaço pro Cauã Elias, um jovem jogador da base do Fluminense, centroavante. Só dá uma olhada rapidinho aqui na escalação do Atlético Paranaense. Mikael, Kaique Rocha, Thiago Heleno, né, zagueirão, xerife da zaga aí, capitão do Atlético Paranaense, Gamarra, não aquele, né, Coelho, ou Madison na lateral, Gabriel, Eric e Esquivel. Na frente, Nicão, João Cruz e Pablo. Inclusive, tem jogadores que parecem que nascem para jogar num time só, né? É o caso do Nicão e do Pablo. O Pablo foi pro São Paulo, quase foi pro Flamengo, ainda bem que não foi, quase foi pro Flamengo. Não deu certo no São Paulo, voltou pro Atlético, voltou a fazer gol. E o Nicão também foi pro São Paulo também, depois foi pro Cruzeiro e acabou não dando certo, né? E voltou pro Atlético agora e tem jogado bem. Tem sido importante pro time, né? Nessa luta contra o rebaixamento. E os dois times, tanto o Atlético Paranaense como o Fluminense, estão ali na zona, perto da zona do rebaixamento. O Atlético na zona do rebaixamento e o Fluminense um pouquinho ali fora da zona do rebaixamento. Deixa eu dar uma passada na tabela, dar uma olhada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro para eu poder dar a informação correta. O Fluminense está em 15º com 33 pontos e o Atlético Paranaense com 31 pontos. Em 18º, né, a segunda posição da zona de rebaixamento. Então, esse jogo é totalmente determinante na posição dos dois. Inclusive, o Atlético está com 31, pode ir a 34 e passar o Fluminense. Se o Atlético vencer o Fluminense hoje, o Atlético passa o Fluminense e empurra ali o Vitória para a zona de rebaixamento e o Corinthians para a posição de 18º colocado. O Corinthians, inclusive, também está aí logo na primeira posição da zona do rebaixamento com 32 pontos. E como a mesma coisa que serve para o Atlético Paranaense serve para o Fluminense, né, do time grande que está ali na zona de rebaixamento, se aplica para o Corinthians, porque é um time gigante, de camisa gigante, e tem a questão da eliminação da Copa do Brasil, né, que pode pesar. Também está em duas competições agora, porque está no Brasileiro e na Sul-Americana, ainda na Sul-Americana, vivo na Sul-Americana. Isso pode pesar na questão física e também anímica do time, né? Porque depois de ter sido eliminado pelo Flamengo, pode ser que isso mude um pouco o ânimo dos jogadores que já estão ali na zona do rebaixamento. O Atlético Goianiense praticamente já está rebaixado, está aí na última colocação. Eu não sei, José, se você consegue colocar a tabela pra gente do GE, do Campeonato Brasileiro, ge.globo.com.
Brasileirão, você consegue colocar direto na tabela aí. Só para o pessoal de casa poder acompanhar também. Então, o Atlético Goianiense praticamente rebaixado. Cuiabá, que subiu para a Série A e nunca mais caiu, né? Já está há algumas temporadas aí na Série A, se mantendo na Série A. Muito investimento também do agronegócio, né? Da região ali centro-oeste. O time vai conseguindo se manter, né? E a gente sempre tem a expectativa de que o Cuiabá vá cair, mas acaba não caindo, né? Vai se mantendo. Já falei do Atlético Paranaense, do Corinthians. Vitória está aí logo acima, né? O Vitória subiu, voltou para a Série A esse ano, está aí em 16º. Fluminense em 15º. Juventude, que está ali com chances ainda de rebaixamento. O Red Bull, que a gente sempre espera mais do Red Bull Bragantino, sempre acha que vai ganhar alguma coisa, que o time vai beliscar um título, né? Uma classificação na Libertadores, e acaba não dando em nada, né? Um time meio... Sem alma, né? O Red Bull Bragantino. Acho que é um time sem alma, assim. Eu vejo como um time sem vibração. Porque talvez, né, seja por ser um time empresa, não tem aquela cobrança de um time institucional, né? Como os times mais tradicionais. E aí você não tem aquela torcida de massa cobrando o time, talvez seja um pouco mais indolente também por isso, né? Aí a gente tem ali o Grêmio em 12º, o Criciúma em 11º. Esses times eu acho que já ainda brigam, né? Mas acho que já não estão tão ameaçados de rebaixamento, né? O Grêmio e o Criciúma, que inclusive estavam com jogos a menos. Deixa eu ver aqui. O Grêmio tem 30 jogos, o Criciúma tem 30 jogos, o Vasco tá com um jogo a menos, Atlético Mineiro com um jogo a menos. Eu acho que o Grêmio já resolveu todos os seus jogos, ou já fez, né, todos os seus jogos pendentes, e tá aí com 30 jogos. Então a pontuação é essa mesma, né? Para baixo aí só o Fluminense que tá com o jogo atrasado, o Atlético Paranaense tem 2 jogos atrasados, então ainda pode subir mais aí, escapar. Falando mais uma vez sobre o Atlético Paranaense, né, rapidinho, esse ano é o ano do centenário do Atlético Paranaense, e parece que tem uma maldição, não sei se seria essa palavra, dos times no ano do centenário, né? Todo time prepara times, né, elencos fortes para o ano do centenário, com expectativa grande para o ano do centenário, e na maioria das vezes dá errado, né? O Flamengo, em 95, tinha o melhor ataque do mundo no papel, que era Romário, Sávio e Edmundo, e dentro de campo não deu certo, né? No ano do centenário, se eu não me engano, o Flamengo ganhou só um Carioca nesse ano, que para a expectativa, né, de investimento não atingiu, né, a expectativa. O Vasco, até o Max falou semana passada, né, que o campeonato do Vasco já tá feito, né? O título do Vasco é não ser rebaixado. E esse ano o Vasco tá aí com 37 pontos. Deixa eu achar de novo o Vasco aqui. 37 pontos em na 10ª posição, né? Então, dificilmente o Vasco vai ser rebaixado, né? Tá com um jogo a menos ali também, 29 jogos. Eu acho muito difícil que o Vasco seja rebaixado, né? Já pegando um gancho do Vasco, no sábado nós tivemos o jogo do Atlético Mineiro do Vasco, né? Na verdade, Vasco e Atlético Mineiro, que foi de mando do Vasco. E o jogo tava indo bem, né, pro Vasco, tava tudo dando certo até os 38 do segundo tempo, quando o Hulk conseguiu um chutaço, né, totalmente improvável de fora da área. E com o empate, né, com o placar agregado, que o Atlético Paranaense tinha ganhado o primeiro jogo por 2-1, o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil. Eu vi muita gente falando, né? Muita gente não, mas algumas pessoas falando do técnico, né? Do Renato Paiva, principalmente no Twitter, né? Que voltou agora, o X, o X, o pessoal falando muito do técnico, tá tudo na conta do técnico, mas ele começou, a princípio, como interino, né? E foi ficando, e no início as coisas começaram a dar certo, ele começou a se afastar do Vasco, se afastar da zona de rebaixamento, e ele acabou ficando, né? O Renato Paiva. Então, eu acho que é satisfatório, né? O desempenho do time tem sido satisfatório. Com o elenco que ele tem e com a falta de experiência, né, de tempo de trabalho do time profissional, eu acho que o Vasco até tá indo bem, né? Até pela expectativa dos vascaínos, né? Como eu falei antes. Sempre tem aquela coisa do Vasco lutar contra o rebaixamento,
aquela pressão, né? O Vasco é PhD em rebaixamento, né? Que a gente estava falando semana passada aqui. Então, eu acho que ele até foi bem, né? Pro investimento que ele tem, pro time que ele tem. O Vasco se reestruturando, né? Com o Pedrinho assumindo a presidência. Até uma situação um pouco parecida com a do Goytacás, né? Porque o Vasco, ele virou SAF, ele foi comprado por um grupo, né? De investidores. E não deu certo, né? Não estava dando certo a gestão do futebol. E não é só dinheiro, né? Futebol não é só dinheiro. Embora o dinheiro mande muito, não é só dinheiro na gestão do futebol para o futebol funcionar. E aí houve uma intervenção, né? O Pedrinho, como presidente, ele era presidente da parte associativa do Vasco, tem a parte dos sócios, do ginásio, de outros esportes também, às vezes esportes olímpicos, né, que o clube tem, basquete, outra coisa fora futebol, a parte de piscina do clube, enfim. Os clubes SAF agora tem essa separação, né, tem os presidentes e os conselhos da parte associativa dos sócios ali que frequentam o clube diariamente, né? Enfim, e usam a estrutura do clube, e tem a parte do futebol, que é a parte que a SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, tá absorvendo dos clubes, né? Que é o caso do Botafogo também, que eu vou falar depois. Mas voltando, né, à questão do Vasco, o Pedrinho assumiu toda a gestão do Vasco, toda a parte do futebol também, e com pouco investimento, né? A gente sabe que há muito tempo o Vasco vem passando por dificuldade financeira, e o sonho, né, do vascaíno é que o Vasco fosse comprado por uma SAF para que pudesse investir no futebol. E aí começou parecendo que ia dar tudo certo, trouxe o Paê no final do ano passado, que assim, é um pouco questionável, né? Porque é um grande jogador, tecnicamente é um cara diferenciado, mas fisicamente não é confiável, né? Um jogador confiável, que você não pode contar por várias rodadas, ou, enfim, para um campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro. Mas a torcida fica eufórica, né? Tá acostumada a sofrer, tem sofrido muito nos últimos anos, e é um alento, né, para a torcida. Mas não se justificou em campo, né? Assim como o Coutinho agora também, e virou meme, né? Acabou virando meme o Felipe Coutinho, que voltou pro Vasco, que há muito tempo já não tá bem, né? O Felipe Coutinho, ele é um excelente jogador. Eu acho que tá, assim, nessa geração do Neymar, talvez ali próximo do Neymar, um pouco abaixo do Neymar, entre o top 5, pelo menos, dos jogadores que defenderam a seleção nessa geração, né, de 2014 para cá. Mas tem muito problema físico, né? Há muito tempo que o Felipe Coutinho já vem sofrendo de problemas físicos, né? Ele teve oportunidade no Barcelona, não conseguiu jogar, foi pro Bayern, não conseguiu jogar, foi para a Arábia, não conseguiu jogar, depois foi para a Inglaterra e não conseguia jogar também por causa da questão física, né? Ele teve seu grande momento no Liverpool, né? Ele jogou muito no Liverpool. O Felipe Coutinho é um jogadoraço, né? Assim, um passe muito apurado, finalização, aquele corte dele da esquerda para bater aquela bola chapada, né, de curva. É muito difícil um jogador fazer isso, né? Ter um outro jogador que faça isso tão bem quanto ele. Mas fisicamente ele já não rende muito bem há muito tempo. Então a torcida se empolga, né? Precisa de uma motivação para apoiar o clube, né? Embora a torcida do Vasco não precise de tanta motivação, né? Inclusive, isso é uma coisa que tem que ser falado, né? Que a torcida do Vasco é uma das que mais sofre ao longo dos anos, né? Uma torcida que é machucada pelo clube, mas mesmo assim não deixa de apoiar, né? A torcida do Vasco está sempre lá incentivando, sempre comprando a ideia, né, do Vasco, tudo que é lançado pelo Vasco. Há pouco tempo teve se não me engano foi o CT do Vasco, que foi feito uma vaquinha, vários torcedores apoiaram, ajudaram lá, enfim, né, a montar o CT, ou começar a obra do CT. Inclusive até um amigo vascaíno me mandou na semana passada, ele falou para eu falar no programa semana passada, eu acabei não falando, né, a gente não entrou nesse assunto, sobre o Vasco ter vendido os ingressos antecipados para sábado, né, para a Copa do Brasil, para a semifinal, e não adiantou, né, no final das contas o Vasco foi eliminado na Copa do Brasil. Mas eu acho que o Vasco chegou assim, mais do que a expectativa, né, na Copa do Brasil, a semifinal, contra uma equipe forte, né, do Atlético Mineiro, que tem um dos melhores elencos aí, junto com o Botafogo, Flamengo, Palmeiras. Um dos melhores elencos é o elenco do Atlético Mineiro, sem dúvida, né? Principalmente a parte ofensiva do Atlético, que também tem um aporte de uma SAF, só que é um pouco diferente, né? No Atlético é um grupo de investidores, um grupo de empresários que se dizem atleticanos, que investem no Atlético. É um pouco diferente, né, da questão das outras SAFs, como a do Vasco, por exemplo.
Seguindo, né? Falando dos times cariocas, o Botafogo joga amanhã pela Copa do Brasil. Joga amanhã pela Libertadores, né? A semifinal da Libertadores, Botafogo e Peñarol. Talvez o jogo mais importante da história do Botafogo. Para alguns botafoguenses não, porque o Botafogo já chegou à final na década de 70, né? Da Libertadores, inclusive contra o Santos. Você tinha ali Garrincha no Botafogo e Pelé no Santos, né? Então, uma final gigantesca, né? Jogadores gigantescos. Mas no futebol moderno, digamos assim, né? Dos tempos modernos, esse é o principal jogo da história do Botafogo, que já não chega a uma final há muito tempo, né? De um campeonato grande assim. A última final do Botafogo foi de campeonato carioca de 2010 ou 2014, depois não lembro. Depois de 2010, daquela cavadinha do Louco Abreu, eu não me lembro do Botafogo numa final. Pode ser que tenha chegado uma final de carioca, mas eu não me lembro de cabeça. Como eu tô falando tudo de cabeça, então fica mais difícil de lembrar. Mas o Botafogo amanhã vai jogar contra o Peñarol. Jogo duro, né? Jogo difícil. O Peñarol que eliminou o Flamengo, inclusive. 2 jogos horrorosos do Flamengo. Não diminuindo, né? O Peñarol. Mas o Botafogo tem tudo para passar. Eu acredito que o Botafogo vai passar até com certa tranquilidade nesse confronto aí nos 2 jogos contra o Peñarol. Porque o Botafogo tem mais time, né? Voltando à questão da SAF, só é viável o Botafogo ter esse time. O Botafogo tem um time nível quase que europeu, né? Talvez não de primeira linha, mas ali de times medianos, né? Um West Ham ou levando lá para a França, que veio um monte de jogador de lá, né? O Lyon, que é um dos times do Textor, né? John Textor, que comprou o Botafogo, né? O dono da SAF do Botafogo, que é diferente da SAF do Vasco, né? Eu falei que ia falar disso. A SAF do Botafogo tem um outro estilo, né? Tem um dono, né? Uma figura ali, que é o cara que centraliza todas as ações e que é quem coloca o dinheiro, né? E ele também é dono do Lyon na França. Tem outro time na Inglaterra agora que fugiu o nome, que ele é dono de outro time também na Inglaterra. Então, tem dinheiro e também ele consegue fazer girar, né, os jogadores entre os seus times. Então ele compra de um time dele e vende para um time dele mesmo. E o Botafogo com isso montou um time nível quase que europeu mesmo, talvez ali de segunda prateleira, né? Não top, mas um time ok, e para os padrões do futebol sul-americano, um time muito bom, inclusive. Então o Botafogo tem tudo para passar para a final da Libertadores, né? Do outro lado tem o Atlético Mineiro e o River Plate, mas eu acredito que o Botafogo vai passar com uma certa tranquilidade nesses 2 jogos pelo Peñarol. Esse jogo é amanhã, né? Botafogo e Peñarol pela Libertadores. Deixa eu só confirmar aqui se esse jogo é aqui ou lá, o primeiro jogo, mas eu acredito que o primeiro jogo seja aqui no Rio. E são 2 confrontos, né? A semifinal da Libertadores. Então, o primeiro jogo aqui, o segundo jogo lá no Uruguai, e o Botafogo enfrentando então o Peñarol, que eliminou o Flamengo em 2 jogos ruins do Flamengo. Na verdade, 2 jogos ruins pro futebol, né? Tecnicamente muito ruins. E aí, pegando ainda o gancho do Botafogo e falando agora de campeonato brasileiro, que é um pavor pro botafoguense falar disso, por causa do ano passado. O Botafogo chegou a colocar 13, 14 pontos à frente na liderança, e no finalzinho foi perdendo a força, o time foi caindo, né? Uma fase emocional do time muito ruim. O Botafogo acabou perdendo o campeonato pro Palmeiras. E esse ano, pegando de novo ali a tabela, voltando lá na tabela, se o Josiel puder colocar pra gente na tela aí, o Botafogo tá a 1 ponto de diferença do Palmeiras, né? Então o Palmeiras tá de novo ali colado no Botafogo, e esse terror do Palmeiras, né, do Botafogo do ano passado, que é o Palmeiras colado ali, parece que voltou a assombrar o Botafogo, né? No sábado, o Botafogo tava jogando no Maracanã, né? Não foi no Newton Santos o jogo, acho que foi por causa do show do Bruno Mars. Você foi no show do Bruno Mars, Josiel? Infelizmente não. Mas se pudesse, iria também, não, né? Iria? O cara é fera, né? Comparam muito ele com o Michael Jackson, né? Mas eu não conheço muito, não, né? Muito a minha área, não. De música pop internacional, então não entendo nada. Mas não teve o jogo no Newton Santos, né? Que é o estádio do Botafogo, né? Arrendado pelo Botafogo ali, que o Botafogo administra, que tem a grama sintética, que todo mundo fala que o Botafogo se apoia nisso na maioria dos jogos, né? Como mandante. Mas o jogo no Maracanã, enfim, por tudo que eu falei, o Botafogo estava ganhando ali no finalzinho. O Botafogo fez o gol, 1-0, 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 1-
e 1 minuto, 2 minutos depois, tomou o empate do Criciúma. E ainda chegou a fazer um gol depois que foi anulado. Realmente, o zagueiro levou a bola com a mão, né? O zagueiro do Botafogo dominou a bola com a mão e levou o empate no finalzinho. Então remete a tudo que aconteceu no ano passado, né? É um desespero pro Botafogo lembrar e pensar que pode acontecer a mesma coisa esse ano que aconteceu no ano passado, né? Eu sinceramente acredito que o Botafogo não vai ter uma queda técnica tão grande como teve no ano passado, porque ano passado não foi só uma queda técnica, né? Foi uma questão também psicológica, né? Que abateu o Botafogo ali. E também esse time desse ano tá mais cascudo, né? Jogadores, por exemplo, né? Tiquinho Soares, Eduardo, que eram os grandes jogadores do elenco do ano passado, né? Do time titular no ano passado, estão na reserva esse ano, por exemplo, né? Então o Botafogo ele se qualificou muito, né? Melhorou muito o elenco do Botafogo para esse ano. Então eu acredito realmente que o Botafogo tem grande chance na Libertadores. De passar pelo Peñarol, para mim, é quase certo que o Botafogo vai passar. E aí vai depender de quem vai pegar na outra chave, né? Porque a final vai ser na Argentina e no estádio do River Plate. Então, se o River Plate se classificar na outra semifinal e enfrentar o Botafogo no seu próprio estádio, aí fica muito difícil para o Botafogo conquistar esse título da Libertadores. Não estou secando o Botafogo, não, mas é difícil, né? Não é impossível, claro. São dois elencos fortes, dois times tradicionais. Acho até que o time do Botafogo, né, o futebol que o Botafogo está jogando, é melhor do que o River nesse momento. Mas a pressão é muito grande e até pressão política mesmo, né? Que há uma pressão política para que o River vença a Libertadores, para que abra ali uma vaga pro Olímpia participar do Mundial de Clubes do ano que vem, porque o Olímpia é o time do presidente da federação, da Conmebol, né, da confederação, da Federação Sul-Americana de Futebol. Então tem toda uma questão política aí também, e uma pressão. Não tô falando que vão roubar pro River ganhar, não, mas é muito difícil, né, a pressão, suportar a pressão lá no Monumental, com 90 mil pessoas agora que eles reformaram o estádio lá. Então, Botafogo em primeiro com 61 pontos, Palmeiras em segundo, Fortaleza com 56 pontos, Flamengo com 51 pontos ali em quarto lugar, São Paulo com 50 pontos em quinto, e o Internacional com 49 ali em sexto. Lembrando que pelo Campeonato Brasileiro, né, se classificam os 4 primeiros colocados de forma direta. E se o Botafogo, por exemplo, ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores, ele abre uma vaga, estando ali entre os 4 primeiros, uma vaga para o 5º colocado, que hoje seria o São Paulo, né, se classificar diretamente. E aí essas 2 vagas ali, do 5º e do 6º, desce ali para 6º e 7º. E aí hoje, né, nessa classificação de hoje, o Bahia se classificaria para pré-Libertadores, que tem ali uma fase pré-Libertadores ainda, que o time tem que passar por 2 jogos antes da fase de grupos, que inclusive o Botafogo ou foi, acho que o Botafogo foi pela pré-Libertadores esse ano, né? Que ele estava em primeiro, foi caindo, no final acabou em 5º ano passado e foi pela pré-Libertadores. Então olha só, o Botafogo tá perto da final da Libertadores, né? Chegou na semifinal e mesmo assim tendo se classificado pela pré-Libertadores, né? O que não quer dizer nada ao longo do ano, porque muita coisa muda, né? Tem reforços que chegam, ainda mais quando tem dinheiro para investir, né? Tem reforços que chegam, jogadores que saem de outros times também que vão se enfraquecendo. Vamos só dar uma olhadinha nos comentários aí, ver se a galera tá mandando uma mensagem enquanto eu bebo uma água aqui. Dá uma olhada no Facebook e no Instagram, o pessoal participando. Campos Meme ali, ó. Cadê a convidada? Ainda não chegou, né? Inclusive, eu preciso mandar um abraço pro Crislan do Campos Meme aí, meu parceiro, meu amigo, que semana passada eu não mandei um abraço pra ele, depois ele mandou mensagem reclamando que eu agradeci a todo mundo na abertura do programa. Ele falou, agradeceu até o pessoal que tava passando na rua e não me agradeceu por te apoiar. Crislan, meu amigão aí do Campos Meme, inclusive tá rico, né, Crislan? Porque Campos Meme tá com 39 mil seguidores aí no Instagram, quase 40 mil. Inclusive, se você ainda não segue Campos Meme no Instagram, segue lá. Você vai se arrepender, mas segue lá só pra dar uma moral pro Crislan. O Lohan11 também tá aí. Jamile, Viviane dos Santos, Campos Expresso, que é o quê? Entrega? Campos Expresso? Né? Jornal? Maneiro, tô sabendo legal.
Foli deu spoiler, estamos assistindo o jogo agora. E é porque é lá na Alemanha, né? Aí, enfim, ela devia estar vendo o jogo gravado, né? Inclusive, um abraço pro meu cunhado Daniel também, que curte muito futebol. E eu não sei se ele ainda faz isso, mas acho que ele deve fazer, eles devem estar fazendo isso. Quando ele não conseguia assistir os jogos da Champions à tarde, porque ele estava trabalhando, ele deixava para assistir o jogo completo à noite. E ele tentava não saber o resultado para não ser influenciado antes pelo que seria o jogo, né? Então, ele não queria perder essa expectativa pro jogo, então ele deixava os jogos para rever os jogos à noite, às vezes gravava para ver o jogo à noite e aí não podia falar com ele sobre o resultado, porque senão ele ficava chateado com a gente. Nice Cândido, que é a minha sogra, um beijo, dona Nice, pessoal fortalecendo aí da família, né? Ricardo Lopes, boa noite, só Ícaro, né? Corrigindo que era Ícaro e convidado, agora boa noite, só Ícaro, né? Ricardo Lopes, que além de ter o podcast aqui, também é humorista, né? Então, segue lá também, humorista Ricardo Lopes, Goitacast Aurora e Memórias Campistas também, fazendo jabá para todos os amigos aqui hoje, também a página do Ricardo, né? Memórias Campistas ou Memória Campista, alguma coisa, se jogar Memórias lá, Campista, você vai achar a página do Ricardo, que fala, obviamente, sobre as memórias de Campos, né? Tem várias fotos antigas, né, da Praça São Salvador. Ricardo, que é saudosista, inclusive, Ricardo, quando formos falar aqui de automobilismo, né, espero que você venha aqui para contribuir aqui, falar, e que você não falte também para falar sobre automobilismo aqui com a gente, que é um cara que entende muito, né, de esporte coletivo, de vôlei, futebol, esporte com bola, o Ricardo não entende, mas de automobilismo é a praia dele. Bom, seguindo aqui, falando dos times cariocas, né? Não posso deixar de falar do Flamengo, né? Falamos de Botafogo, de Fluminense, de Vasco. E agora falando do Flamengo, né? O Flamengo se classificou para a final da Copa do Brasil. É o terceiro ano seguido que o Flamengo disputa a final da Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão em 2022 da Copa do Brasil, contra o Corinthians também, né? Inclusive, né? Contra o Corinthians, que jogou a semifinal agora. Ano passado foi finalista contra o São Paulo e, a meu ver, perdeu o jogo, né? Perdeu o título por causa do Jorge Sampaoli, que escalou muito mal o time. E aí o Flamengo perdeu o primeiro jogo no Maracanã e, se eu não me engano, empatou o segundo jogo lá no Morumbi. Agora de cabeça não tenho certeza. E acabou ficando sem o título da Copa do Brasil. E esse ano o Flamengo chega mais uma vez à final da Copa do Brasil, mais um ano seguido, né? Dando resultado, né? Ano passado o Flamengo não ganhou título nenhum, né? Não conseguiu nenhum título. Esse ano o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca, mas que pro nível de investimento que é feito no time, de expectativa também da torcida, enfim, de todo mundo em cima do Flamengo, não é suficiente, né? Para um time do tamanho do investimento e pro tamanho da torcida do Flamengo, né? E da expectativa que é gerada sobre tudo que envolve o Flamengo. E para essa final da Copa do Brasil, talvez o Flamengo não tenha o De La Cruz. Mais uma vez se machucou o De La Cruz no último jogo, no domingo. Ele caiu até, se machucou, acho que, se eu não me engano, foi dando um carrinho, alguma coisa assim. O lance agora eu não me lembro direito, mas um carrinho, se não me falha a memória. E ele machucou a coxa, né? Estirou a coxa, alguma coisa do tipo. E aí, lesão muscular é algo demorado, né? Difícil de corrigir, que demanda tempo. E o Flamengo já vem sofrendo, né, ao longo da temporada com as lesões, né? Toda vez que o Flamengo entrava em campo, né, até alguns jogos atrás, era quase certeza de que alguém sairia machucado do jogo, né? O Flamengo perdeu o Pedro, que era o principal jogador do Flamengo na temporada. É bizarro até, porque o Pedro tá, sei lá, mais de um mês, quase 2 meses, que ele tá machucado, e ele ainda é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols. Então, para vocês terem ideia, né, o cara tava num ano tão bom, né, fazendo tantos gols, que ele com certeza chegaria a mais de 40 gols, ele já tava com 30 gols, se não me engano, na temporada, e mesmo machucado, ele ainda tá como artilheiro do campeonato com 11 gols, mas provavelmente vai ser ultrapassado ali, ou pelo menino do Palmeiras, que eu esqueci o nome, o Estevão do Palmeiras, o Hulk, né? Os jogadores que ainda estão competindo, ainda estão participando do campeonato, estão ali chegando perto dele ali na artilharia. Muito provavelmente ele vai perder essa primeira posição, né? Artilharia do Campeonato Brasileiro. E provavelmente, né, o Flamengo também vai perder o Pulgar para final. Aliás, já perdeu o Pulgar, deixa eu abrir a matéria aqui. E Bruno Henrique, né? Os dois suspensos. Bruno Henrique deu aquela solada na cabeça do Mateuzinho no jogo, totalmente
sem querer, né? Pelo menos pareceu sem querer, porque a bola veio alta, né? Por cima dele, ele virou para tentar dominar a bola, esticou a perna, ele tem a perna comprida e acabou pegando em cheio, né, na cabeça do Mateuzinho, e tinha que ser expulso mesmo, né? Sem querer também é falta, embora tenha sido sem querer. E o Pulgar também, que recebeu o cartão amarelo, né? O terceiro cartão amarelo, ele também está suspenso para a final da Copa do Brasil. Então, Flamengo, né? O time, né? E os flamenguistas com muita expectativa de título na Copa do Brasil, porque é provavelmente o único título que o Flamengo possa conquistar esse ano. Muito difícil que o Flamengo, pelo que a gente viu, né, da tabela do Brasileiro, consiga ainda chegar. Ainda tem o Fortaleza, né? Que está à frente do Flamengo. O Flamengo tem um jogo atrasado contra o Internacional por causa daquelas enchentes, né, do Rio Grande do Sul. Inclusive o Grêmio teve um monte de jogo atrasado, o Inter e o Juventude, né, que são times do Rio Grande do Sul, embora Juventude seja na Serra, né, e não tenha sido afetado, mas o estado todo parou, né, o aeroporto do Rio Grande, de Porto Alegre, né, o principal aeroporto do Rio Grande do Sul, até pouco tempo estava parado, né, não sei, acredito que ainda esteja parado, e aí, enfim, né, então tem vários times ainda, alguns times com jogos pendentes, né? E o Flamengo tem um jogo contra o Internacional ainda, mas é muito difícil que o Flamengo consiga chegar próximo do título, porque tem oscilado muito, né? Talvez, né, eu acredito que se o Felipe Luiz tivesse assumido o time antes, talvez o Flamengo teria chance ainda de brigar pelo título, ainda está na briga pelo título. Agora, matematicamente ainda tem chance, mas é muito difícil, faltam aí 8 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo teria que ganhar tudo e o Botafogo, Palmeiras e Fortaleza oscilarem muito, né? Depois que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, o Palmeiras não perdeu mais, né? Ganhou todos os jogos do Brasileiro. Não sei não me lembro se empatou um, mas eu acho que ganhou todos os jogos depois que foi eliminado da Copa do Brasil, pelo Botafogo, inclusive. E aí focou totalmente no Campeonato Brasileiro. E é muito difícil, né? Quando o time do Palmeiras está focado, esse time é muito ajustado, né, pelo Abel Ferreira, troca jogadores, saem jogadores, e o time não cai o rendimento ou não muda o jeito de jogar, né? É muito difícil o Palmeiras ter uma queda muito grande assim a ponto do Flamengo conseguir encostar. Mas empolgado para a Copa do Brasil, o Flamengo tem essa chance aí de título e eu acredito, né, que é muito possível, né? O Atlético Mineiro, que é o time que passou para a final da Copa do Brasil, também está na semifinal da Libertadores, como eu já falei antes, então também ainda está com a atenção dividida, praticamente já abandonaram aí o Campeonato Brasileiro, já não tem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, é mais se manter ali, a menos que eles não ganhem, né? O Atlético não ganhe nem a Copa do Brasil, nem a Libertadores, né? Eles vão precisar se classificar para a Libertadores pelo Brasileiro. Aí eles podem ainda ter alguma pretensão, mas parece que eles meio que largaram o Campeonato Brasileiro pelas Copas, né? Para jogar as Copas, tanto do Brasil como a Libertadores, que é o caso do Flamengo também, né? Na verdade, há alguns anos o Flamengo tem feito isso. O Flamengo parece que sempre escolhe as Copas, né? Talvez por ser um caminho mais curto para a torcida chegar junto. O Flamengo tem aberto mão todos os anos, não oficialmente, né? Mas na prática tem aberto mão do Campeonato Brasileiro para poder jogar, focar nas Copas, né? Tanto Copa do Brasil como Libertadores. Esse ano, como caiu precocemente da Libertadores, agora só resta a Copa do Brasil. Sobre o Dela Cruz, né? Que eu havia falado que ele se machucou mais uma vez, né? São vários problemas físicos que ele vem tendo. Pode se dever também muito ao calendário do futebol brasileiro, porque ele já chegou a 38 jogos pelo Flamengo só nessa temporada, né, sem o Flamengo ter concluído todos os seus jogos ainda. No River Plate, na temporada inteira, jogando todos os jogos pelo River Plate, ele teve 38 jogos na temporada. Então, fisicamente também o corpo tem que se adaptar, né? Ele chegou esse ano ao Flamengo, no início do ano, e o corpo, né, do atleta, do jogador, ele ainda precisa se adaptar, né? Tem toda uma questão biomecânica, enfim, de esforço e até emocional, né? Até o emocional influencia na questão física do jogador, na parte muscular, às vezes uma tensão muscular, né? Deixa o músculo meio travado e também a ponto de lesionar. Então acredito que essa sequência de lesões que ele vem tendo são muito por causa
da quantidade de jogos, né? Porque ele não jogava tantos jogos pelo River Plate como ele jogou esse ano pelo Flamengo. E ainda tem a seleção, né? Que ele é titular da seleção uruguaia. Então, toda a data FIFA, ele tem jogado, né? Todos os jogos. E, geralmente, como titular. Então... provavelmente por isso, né? Tantas lesões. Ele tem uma lesão na coxa direita aí e vai desfalcar o Flamengo nas finais da Copa do Brasil. Tô lendo aqui no GE, é isso mesmo. Ele tá fora, provavelmente, dos 2 jogos da final, né? Uma pena pro Flamengo, né? Pro time. Mas também ele já não vem rendendo há muito tempo, né? Tecnicamente ele já não vem rendendo tanto. Então nem sei se é tão ruim assim ou não ele ficar de fora. Pessoal, 5 minutinhos aí pra gente acabar. Eu queria agradecer demais a quem acompanhou até agora. Só dar boa noite a Cátia Espinosa. Boa noite, minha tia, querida do meu coração. Boa noite. Todo mundo que acompanhou pelo Facebook, pelo Instagram. Não sei se chegou mais alguém lá no Instagram, se comentou mais alguma coisa. Só dá uma última passada. Rita Foli, Togores, é tipo Toguro, né? Só que diferente. Pauline Foli botou lá, excelente comunicador, quem sabe faz ao vivo e sem pauta. Minha irmã, então não conta muito, mas obrigado pelo elogio aí. Exatamente, você falou que o Daniel fez hoje, né? Ele manteve a tradição de, quando não consegue ver o jogo durante o dia, ele vê assim que chega a casa, né? Pós expediente de trabalho, que ele não gosta de saber o resultado dos jogos, para ele ver os jogos da Champions, da Copa também, quando tem Copa do Mundo. Ele gosta de ver os jogos quando chega a casa, né? Então, mais uma vez, agradecer a você que ficou aí até o final, né? Tem a chamada aí, tá no título. E como vocês podem ver, a nossa convidada não pôde vir, né? Ela teve um contratempo imprevisto. Também por isso a gente começou um pouco mais tarde hoje. Mas a partir da semana que vem a gente volta a começar no nosso horário normal, tudo certinho. E com mais gente aqui pra gente estar trocando ideia com pessoas muito mais relevantes do que eu, com histórias mais interessantes do que as minhas histórias. E agradecer mais uma vez ao Capitão Browns, né, que apoiou e tem apoiado aí o nosso projeto e o nosso programa Esporte Aurora, ao Hub Soluções, que está aparecendo aqui, ao Sebrac e a Rangel de Azevedo, advocacia, né, escritório de advocacia e consultoria, que apoiam o nosso projeto e apoiam o nosso programa. Agradeço demais, fiquem com Deus e até semana que vem. Um abraço.